porque a quantidade de acesso está muito grande. Mas depois você vai conseguir baixar, quem não conseguiu ainda, baixar então a apostila que o professor Cristiano escreveu especialmente para essa atividade de hoje. Então vamos lá, quem não se inscreveu, se inscreva, quem já está inscrito, logue. Vamos assistir a segunda parte, daqui a 20 minutinhos a gente volta com o professor Cristiano para mais alfabetização, matemática e ludicidade. Tchau, pessoal! Boa noite, querida aluna. Boa noite, querido aluno. Boa noite, seguidora da Rede Pedagógica. Boa noite, seguidor da Rede Pedagógica. Tudo bem? Estamos de volta para a última sessão dessa atividade de hoje, da semana Rede Pedagógica. Quem está gostando, levanta a mão. Muito bem, muito bem. Pessoal, realmente está muito legal estudar alfabetização matemática com o professor Cristiano Muniz. Vamos esperar o pessoal ir entrando, a nossa porta aqui não é tão grande assim, vou entrando aí 100, 200, 400 pessoas de uma vez, mas daqui a pouco nós vamos estar aqui para essa conversa derradeira do dia de hoje com o professor Cristiano Muniz. Nós assistimos lá agora a segunda aula do professor Cristiano Muniz, quando ele entrou na matemática e jogos propriamente ditos. Então foi bem legal, a aplicação prática desse conteúdo que o Cristiano então está apresentando aqui para a gente. Muito legal. Pessoal, nós temos até uma notícia aqui muito boa para vocês. Olha só, nós divulgamos que o certificado dessa semana Rede Pedagógica seria de 20 horas, não é? Mas como nós somos flexíveis, atendemos às demandas dos próprios alunos, os alunos pediram mais carga horária, nós estamos duplicando a carga horária da semana Rede Pedagógica. Então, em vez de ser 60 horas, em vez de ser 20 horas, desculpa, serão 40 horas. Então, quem concluir esta semana Rede Pedagógica em RP EAD vai ter um certificado ao final de 40 horas. E eu garanto para vocês que serão 40 horas que valerão por mais de 100. Porque realmente está muito legal o conteúdo, Basta conferir, quem está assistindo está vendo que é o que existe de melhor na educação no Brasil. Todo mundo está me ouvindo? Está tudo tranquilo? Pessoal, vamos aqui então, já introduzindo na conversa o professor Cristiano Muniz. E daqui a pouco nós vamos ter 3 perguntas dos alunos respondidas aqui pelo professor Cristiano Muniz. Se você ficou com alguma dúvida, você pode postar nos directs, ou então postar no chat na plataforma RPAD a sua pergunta. Ela será aqui respondida pelo professor Cristiano Muniz ao vivo, ou então a posteriori. Nossa equipe vai estar com o professor respondendo as centenas e milhares até de perguntas que estão chegando. Tá joia? Pessoal, nós estamos aqui, aguardando a chegada dos alunos que estavam lá assistindo o vídeo na plataforma. Quem não se inscreveu ainda, não precisa ficar desesperado, dá tempo ainda. Vá no site www.redepedagógica.com.br. Lá tem o banner da semana Rede Pedagógica com um botão bem grande, inscrever-se. Pode clicar sem medo, você vai cair direto num formulário, onde vai entrar com o seu nome, com o seu e-mail, com a senha, e vai estar já registrado. Não tem que pagar nada, é tudo de graça. Não tem pegadinha nenhuma, não se paga também pelo certificado. Tudo por muito valor e que você vai receber gratuitamente. Eu tenho certeza que essa formação que nós estamos oferecendo na Semana Rede Pedagógica vai fazer muita diferença em sua carreira, em sua atividade cotidiana em sala de aula. Muito legal. Boa noite, professor Cristiano. Oi, estamos de volta. Pessoal. Estamos de volta. Estamos de volta, tá vendo? Professor, sabe por que eu não estava te escutando? É porque eu estava sem fone. É só por isso. Professor, olha só, eu queria mostrar aqui para os nossos alunos
algo que eu considero uma obra de arte, algo muito importante que você desenvolveu com a sua equipe, né? Que é esta caixa aqui, ó. Caixa, deixa o pessoal ver aqui, caixa de jogos, alfabetização matemática, números e operações. Pessoal, é o seguinte, essa caixa está disponível para venda na nossa loja, na loja Rede Pedagógica. O endereço é loja.redepedagógica.com.br. Só que esta daqui não vai ser vendida, ela vai ser sorteada, ok? Então, todos vocês que já estão inscritos vão participar do sorteio após essa transmissão dessa caixa aqui. Eu tenho certeza que está todo mundo curioso para ver o conteúdo, né? Edivaldo, são 7 jogos para a alfabetização do 1º ao 3º ano, e uma caixa dessa dá para aplicar para uma turma inteirinha. Olha só que legal, viu? Pessoal, olha que riqueza. Vou mostrar aqui. Aqui tem os manuais, tá? Aqui tem os manuais, como você utiliza. Inclusive, vou pedir ao professor Cristiano aqui ao vivo para ele gravar um mini curso de utilização desta caixa. Nós vamos publicar, okay, se ele concordar com isso, né? Ok, um mini curso gratuito para vocês utilizarem, porque vai valer muito a pena. Olha só. Olha, aqui dentro, vou mostrar aqui tudo de uma vez, nós temos um montão de coisa. Olha só. Olha. Muita coisa, tá vendo? São jogos que envolvem, sobretudo, a questão numérica e operações. Tá vendo aqui, pessoal? Muito legal, né? Olha. Amarre 10. Professor Cristiano, o Amarre 10, você pode explicar o que é? O Amarre 10 é um jogo que vem ao encontro do desafio de construção da estrutura do sistema de numeração decimal. Então você tem os palitinhos brancos, você tem liguinha elástica, o dado, onde a criança, cada vez que tem 10, ele tem que amarrar, e temos também o tapetinho, onde ele faz o posicionamento dos soltos, o grupinho de 10 e o grupão de 100. Ah, bem legal. Me lembrou aqui, professor, mexendo nessa caixa, 2 episódios. O primeiro foi o seguinte, em uma aula de inglês, o professor levou um monte de bonequinho para mostrar esses joguinhos, né, de idade média e tudo. Aí aconteceu, começou a montar em cima da mesa, ele se distraiu com os brinquedos, esqueceu da turma e ficou lá brincando. Ele ficou brincando, aí esqueceu da aula. No outro episódio, né, tem um cantor, lá daquela banda Charlie Brown Jr., ele estava cantando ao vivo, foi lá cantar e estava dublando, e levou um skate. Ele começou a andar de skate, esqueceu a música, esqueceu a plateia e ficou andando de skate no palco. Então, quase que eu fiz a mesma coisa aqui, esqueci a live e comecei a brincar. Se animou com a caixinha. Muito legal mesmo. Aqui nós temos aqui, né, escalonadas. O que são as escalonadas, professor? As fichinhas escalonadas, você pode até pegar e mostrar 2 fichinhas de tamanho diferente, são fichas. Isso, essa aí é de unidade, a de dezena, centena, onde você vai sobrepor para a composição numérica, de acordo com as classes. Ele é muito interessante, esse material, e não só para as crianças, para quem estiver trabalhando com a educação de jovens adultos também. Quando a criança vai escrever para 345, que ele escreve 3004005, né? Então ele escreve como fala. Esse material é muito interessante, então, para a questão da composição numérica. Legal. E aí traz alguns jogos utilizando o material. Muito bem, então olha só. No final aqui desta live, a Felizarda, vou falar assim, Felizarda, professor Cristiano, é engraçado isso, teve uma grande polêmica uma vez entre o presidente, né, José Sarney, ex-presidente, né, presidiu o Congresso na época, e a então senadora Marta Suplicy, sobre como que se falava presidente, né? Presidente, se é presidente ou presidente, exatamente, na época da Dilma, né? Então teve ali uma polêmica aí sobre essa questão de se fala presidente, se fala
presidenta. Mas é o seguinte, aqui na rede pedagógica a gente fala seguidora, em primeiro lugar, a gente fala professora. Por quê? 94% são mulheres, né? 94% das seguidoras da rede pedagógica, dos seguidores, são mulheres. Uma grande maioria, as mulheres aqui realmente dominam, né? Dominam aqui na rede pedagógica. Então, quase que certo que vai ganhar isso daqui. 94% de chance, já que isso aqui é uma aula de matemática, né? É que uma mulher ganhe. Então, a felizarda que ganhar isso daqui, depois vai poder acessar gratuitamente o curso que o professor Cristiano Muniz vai preparar para ensinar a utilizar essa relíquia aqui, né, que realmente é algo muito interessante, que o professor Cristiano Muniz desenvolveu a partir de anos de experiência, não é, na academia e em sala de aula. E quem não ganhar, não precisa ficar triste não, que pode comprar, sem problema. Sem problema, né? Na verdade, pessoal, então, como eu disse antes, esta caixa está disponível na loja da Rede Pedagógica, loja.redepedagógica.com.br. Você vai lá, procura, quem não encontrar pode mandar uma mensagem que nós vamos responder. Temos uma equipe muito grande de pessoas à disposição para ajudar com isso daqui. Tá joia? Então, muito legal, vale muito a pena, né? O preço não é um preço caro, é um preço realmente bastante módico e é um grande investimento que você pode fazer para qualificar as suas aulas. Tem um ditado, professor Cristiano, que ele é bem sonoro, eu não recomendo muito utilizar, mas vou acabar aqui utilizando, né? Que é o seguinte: o professor Cristiano mata a cobra e mostra o pau. Por quê? Com essa caixa aqui, ele vai mostrar realmente como é que você pode aplicar esses conceitos abstratos, né, dentro da sala de aula, em situações cotidianas, práticas, porque muitas vezes você assiste a um curso, a uma palestra, faz uma formação, quando chega na sua realidade cotidiana, você não sabe aplicar. E aqui realmente dá para aplicar aqui tudo que o Cristiano está falando. Sabe por quê? Porque isso aqui é 99% prática. 1% só de teoria. Não é isso, Cristiano? Isso. E aproveitando aí, no portal do professor do MEC, eles podem também acessar as fabulosas coleções do seu Gonzalo, pela TV Escola. É uma série de desenhos animados para aprendizagem matemática. E em cada episódio você tem um jogo digital, onde o aluno, a criança, depois entra no ambiente do desenho animado. E, além disso, para cada episódio, tem um módulo para o professor, para exploração pedagógica dos conteúdos matemáticos. Então, esse é praticamente um dos últimos projetos que eu participei de políticas públicas. Repetindo, as fabulosas coleções do seu Gonzalo. Muito bom, professor. Vou lhe pedir mais um favor, professor. Você poderia selecionar alguns desses itens para nós colocarmos lá na nossa sala de aula? Dúvida. Nós vamos já colocar o link, né? Para esse acessar isso tudo. Mas caso eu possa... Isso, né? Aí, no caso eu possa fazer uma seleção, a gente instala isso na nossa sala de aula para que os alunos possam acessar mais facilmente alguns desses itens que você considerar mais relevantes, mais representativos. E são material que é de domínio público, tá? Isso mesmo, muito bom, muito legal mesmo. Viu, pessoal, aqui, olha, nós não estamos só querendo vender as coisas. Na verdade, né, a gente vende muito pouco. 99,99% que a gente faz aqui, a gente está fazendo tudo gratuitamente, graciosamente para os professores, mas vocês merecem muito mais. Muito mais. Eu sei que vocês trabalham com muito amor, com muita dedicação, não recebem nem 10% do que merecem. Merecem muito mais. Eu falei aqui mais cedo, professor Cristiano, que uma vez encontrei uma professora da educação infantil fazendo um curso de alemão na Alemanha, né, com um nível de vida muito alto. Eu perguntei para um outro amigo, né, da Coreia do Sul, um aluno, na verdade, que eu tinha na época. Ele disse, olha, na Coreia do Sul, uma das categorias profissionais mais valorizadas é a de professor da educação infantil. Então é algo bem impressionante. A gente vê esse salto, né, que a Coreia do Sul deu. Até mesmo aqui nessa política de combate ao novo, né, coronavírus, a Coreia do Sul é um grande exemplo. No PISA, a Coreia do Sul tem
realmente feito, dado exemplo para outras nações, né? Mas isso começa como? Começa com a valorização do professor, da professora da educação infantil, que é, na verdade, né, quem começa todo o trabalho. Não é isso? Exatamente. E são países onde o imperador só se dobra diante de um professor. Isso é fenomenal. Essa cultura, né? E eu tive a felicidade de morar em Paris há alguns anos para fazer estudos e pesquisa. Lá, os professores têm moradia dentro da escola, por conta do Estado. Né? Então, toda quarta-feira não tem aula, porque é um dia dedicado à formação do professor. Então, a aula é segunda e terça, quinta e sexta. Quarta-feira é o dia do professor ter o tempo dele para se dedicar à sua formação permanente. Muito interessante. Eu encontrei uma outra formação no exterior, professor Cristiano. Professores da educação infantil da França, do interior da França, vieram em grupo. Elas disseram que o governo tinha financiado para elas aquela formação. Exato. Então, muito interessante, né? Temos que caminhar muito, né, para valorizar mesmo a profissão, não só com a remuneração. A remuneração justa é só o começo. Existe muito mais que isso. A questão do reconhecimento, a questão do apoio à formação, né, do reconhecimento do trabalho extra-classe. Né? Então, o professor realmente precisa ser valorizado. Professor, então nós fomos lá, assistimos a segunda aula, que é, né, quando você começa a falar mais especificamente de matemática. Exatamente. Isso, matemática e jogos. Isso. Então vamos discutir. Então eu achei muito interessante. Eu anunciei na live anterior que nós começaríamos esta live derradeira falando a respeito dessa dualidade que surge dos jogos para a criança. De um lado, ela precisa superar os limites, porque a realidade ela impõe limites para a criança, especialmente se a criança é pobre, se a criança é negra, não é? Se a criança mora na periferia, ela encontra uma realidade que impõe uma série de restrições para ela, não é? Então, assim, a criança precisa lidar com essas restrições que são injustamente impostas. Mas, de outro lado, né, ela tem que superar essas restrições. Mas, por outro lado, as restrições legítimas, por exemplo, as regras de um jogo democrático, precisam ser respeitadas por todos os players. Não é isso, professor? Então, eu gostaria, dentro da sua perspectiva de alfabetização, matemática e ludicidade, que você abordasse essa questão da dualidade que a criança precisa enfrentar, observando certos limites, mas transcendendo outros limites que lhe são impostos. E isso aí é muito importante, professoras, professores, tá aí. Observa, o desenvolvimento do ser humano está pautado justamente na superação. Tá? A aprendizagem tem um profundo significado de superação. E aproveitando esse momento que nós estamos, aí, coronavírus, é um desafio. Isso vai gerar aprendizados individuais, sociais, culturais e espirituais que nós não construiríamos se não tivesse o desafio que esse vírus vem nos colocar. Então nós temos que aproveitar a parte boa, que é a aprendizagem. Não a aprendizagem do Edivaldo, sábado de tarde, deitado na rede, passando a mão na gata. É gostoso? É. Mas não é aí que você vai aprender. A verdadeira constituição humana se dá diante dos desafios, diante dos obstáculos. Edivaldo já andou de avião, né? E o avião decola. E como é que ele decola? A favor ou contra o vento? Contra o vento. Se ele tentar decolar a favor do vento, ele vai cair de bico e vai explodir. Ele aproveita do movimento do mundo contra o seu corpo, com todo o peso que ele tem. Então observa,
você só atinge níveis mais altos aceitando os desafios que a vida te impõe. A criança só aprende a andar porque ela aceita esse desafio. A criança só aprende a falar porque ela aceita esse desafio. Então, enfrentar desafio está na essência do desenvolvimento humano. Acontece que a forma como é trabalhada a alfabetização, em especial a matemática, parece que nossas crianças aprendem a perder o prazer pelo desafio. Tá? E se ela perde o prazer e ela perde essa dimensão da capacidade de enfrentar desafios e se desenvolver e aprender, ela vai se negar a experienciar as situações, problemas. Então, o que a gente precisa é trazer mais os jogos, as brincadeiras para a sala de aula, porque quando a proposta pedagógica ela é revestida de lúdica, a criança ela aceita. Ela pensa, eu estou aí brincando. Se eu errar, não tem problema, porque é uma brincadeira, é um jogo. Não, algum fracasso não vai redundar numa punição, numa bronca, numa nota baixa, num errado, né? Numa tristeza por parte dos pais, uma pressão por parte dos pais porque ela fez errado. Afinal de contas, nós estamos brincando. Então, é por isso que existe essa perspectiva teórica e metodológica de trazer mais jogos para a aprendizagem de matemática. Porque aí a criança ela vai se permitir experienciar e, experienciando, ela vai superando as suas dificuldades. O que a gente quer, em última instância, é que ela não fique só com bingo, com dominó, com amarelinha, com baralho, com dado. Não, não é isso. A gente quer que, a partir dessas experiências ofertadas pelos professores, atividades matemáticas revestidas de jogo, de brincadeira, a criança ela se descobre enquanto sujeito capaz de superar desafios e descobre que a própria matemática é um grande jogo e que é um jogo bom de jogar. Por quê? Porque a matemática ela é um campo de conhecimento que vem propor permanentemente a resolução de problemas e desafios. Então, você se permitir a matematizar significa você construir estruturas, e você construir conceitos, você elaborar procedimentos operatórios, algébricos, tá? que vai ser tão importante para a sua relação com o mundo. Então, que em última instância, o que a gente quer, a partir dos jogos aplicados nos anos iniciais, que a criança descubra a ciência a matemática como um verdadeiro jogo. Certo. Na sua aula, professor, o senhor falou dos percalços, né? Jogo sem percalço não é jogo. Como assim? Você poderia aprofundar um pouquinho nesse ponto? Se você for propor para um filho seu, vamos bem para o arroz com feijão, ou cada um desses 1000 e pouco que estão assistindo a gente, chegar e propor uma atividade para sua criança que não desafio, que não tem desafio, que não tem percalço, que ele não precisa ir além. Não te dou 3 minutos para esse jogo, para essa brincadeira estar jogada num canto e ela não ter mais motivação. Lembra que você falou no outro bloco sobre os jogos de videogame, né? E você tem os níveis. A criança não quer ficar no nível que ela já conseguiu. Ela quer sempre ir para um nível superior. Por que ela quer ir para um nível superior? Porque o grande adversário da criança não é o computador, não é a tela, não é o primo, não é o irmão, é ela própria. Porque a criança se coloca com a maior motivação de ela chegar num nível que antes ela não conseguia. Então, a grande ludicidade que existe num jogo não é o dadinho, não é a cartinha, não é a trajetória, é o desafio, é a superação.
O que você leva, Edivaldo, quando termina um jogo, em termos de motivação, de alegria, de satisfação, é você perceber que você foi capaz de realizar uma atividade que antes você não conseguia. Quando você dá conta de realizar algo que antes você não conseguia, nós dizemos, aí houve aprendizagem. De tal forma que da próxima vez que você estiver mergulhado numa situação análoga a essa que você passou, não vai ser uma situação problema. Por quê? Porque você tem na sua estrutura esquemas mentais que te dão a resposta. E aí então já não vai ser mais motivador. Então você vai partir para novos desafios, novos contextos que requer de você maiores elaborações. Esse é o grande jogo que a gente quer que as nossas crianças se envolvam. E esse é o papel da escola, esse é o papel do professor, esse é o papel do alfabetizador. Ele está sempre lançando as crianças em novas situações desafiadoras, mas tem que ser situações com desafios, mas desafios que a criança se percebam capaz de superar. Se ela desmotivar, também ela abandona, ela não vai querer interagir. Tá? Então, é importante, dentro do planejamento pedagógico, que o professor não coloque situação que está nem aquém e nem muito além. É o que o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. São atividades que estão no espaço de potencialidade, de possibilidade. Não estão realizados, mas pode vir a se realizar no momento em que a criança aceitar o desafio e na interação com o outro, ele realizar construção de conceito de procedimentos que estava como possibilidade, mas não ainda a nível de realização. Quando é realizado, houve aprendizagem. E havendo aprendizagem, o nível de potencialidade aumenta. Tá? E aí, então, você vai poder passar na próxima vez a atividade mais complexa. E o professor tem que mediar, o professor tem que ser o animador, o professor tem que apoiar, não dar resposta. Porque tem professor que não consegue interagir, não consegue mediar sem dar resposta. Tá? Muitas vezes os próprios avós, né, querem proteger, dar resposta. E as nossas crianças são críticas, elas são inteligentes. Elas percebem quando ela conseguiu, porque o professor, o pai, o avó fez por ele e mandou só copiar. Nós temos hoje uma cultura de muitas famílias, de pais que acompanham e não quer ver seus filhos irem para a escola com o dever vazio ou errado. Então, tem pais que faz, a mãe que faz, o avô que faz e manda só o menino copiar para que o seu aluno, o seu neto, o seu filho, o seu sobrinho seja o melhor aluno da sala de aula e não passe vergonha. A criança, ela tem consciência, ela percebe isso, tá? E isso volta de novo ao primeiro bloco, a questão da própria moral. Mas é muito mais interessante a criança ir com uma coisa errada, com uma coisa incompleta, e que se sinta num ambiente de dialogia, de segurança, que ele possa colocar, o professor, não entendi, não consigo chegar na resposta, eu preciso de ajuda. Tá? Porque se a escola for um espaço de punição, a criança se fecha e a criança não aceita se lançar ao exercício. Há 3 espaços sagrados que nós temos que ter na sociedade, onde a criança não pode ter medo de errar. Primeiro, a igreja. A igreja tem que ser um espaço onde cada criança, cada ser humano tem que ir lá e assumir sua incompletude e as suas deficiências. Segundo espaço, a família. Imagina uma criança ter medo de assumir as suas dificuldades, os seus erros diante do pai e da mãe. Com quem ele vai dialogar? Ele vai dialogar na esquina. Com quem? Sabe-se Deus com quem será. E o terceiro espaço sagrado, onde ele pode assumir sua incompletude, os seus erros e sua dificuldade, é a escola. Imagine uma criança que tenha medo do seu professor, que tem receio do professor se aproximar e captar as suas dificuldades. Nós perdemos a dimensão educativa da escola se isso ocorrer. Infelizmente, isso está ocorrendo muito, sobretudo nas escolas brasileiras, onde as crianças têm medo do professor, medo da escola e medo de se expor diante dos colegas. E aí vem de novo o valor do jogo,
e da brincadeira, porque ele destensiona, ele despolariza a questão do erro, a questão da dificuldade. Como as próprias crianças dizem, não tem problema, é só uma brincadeira, é apenas um jogo. Professor, qual que é a diferença entre aplicar essa dimensão dos jogos conforme a sua proposta e essa exacerbação da competitividade, especialmente no ensino médio, né? As crianças hoje, especialmente no ensino médio, os adolescentes do ensino médio, estão submetidos a muita pressão, a muita competição. Então, como fazer este equilíbrio? Aí, Edivaldo, você está me jogando no colo BNCC, novamente. E observe o seguinte, uma das participações que eu tive na BNCC, se vocês for lá nas competências, isso está de forma explícita lá, é que a aprendizagem matemática não pode ser mais uma aprendizagem solitária, tem que ser uma aprendizagem solidária. Eu tenho que aprender com o outro. Isso é uma implicação muito grande para a organização do trabalho pedagógico. A aula de matemática não pode ser mais um aluno sentado sozinho. Tem que ser sentado com um colega. Ele tem que fazer, ele tem que discutir, ele tem que ajudar o colega, ele tem que compreender o colega. A aprendizagem matemática, ele não está baseada apenas num trabalho de ordem cognitiva, mas sim de ordem metacognitiva e metalinguística. O que significa isso? Quando eu estou com uma atividade matemática com um colega, eu tenho que me comunicar com ele, eu tenho que explicitar para ele como é que eu estou pensando, eu tenho que desenvolver um poder argumentativo. E isso é construção de pensamento matemático. Não é só resolvendo sozinho, individualmente, uma atividade matemática que eu vou desenvolver o homem do cidadão de amanhã. Eu só vou desenvolver o homem do cidadão de amanhã, que vai transformar essa sociedade quando a sala de aula e o professor, a escola, estiver favorecendo, que estiver estimulando a troca entre as crianças, entre os alunos, que os jovens vão no quadro, que mostrem como é que fez, que argumentem, que aceitem o diferente, caminhos diferentes para chegar a uma mesma resposta. Isso é produção de ciência, isso é desenvolvimento de filosofia dentro da escola. É uma coisa que está faltando, e está faltando, Edivaldo, porque a nossa escola, a escola que nós participamos, a escola que nós vivenciamos, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa universidade, era valorizada de forma exacerbada a atividade individual e competitiva. Se nós formos olhar de forma bem criteriosa a BNCC, sobretudo na matemática, isso está lá. Tem que ser uma aprendizagem mais solidária. Muito bom, professor. Professor, para a gente encerrar, então, nossa conversa de hoje, que está muito boa, né? Na verdade, se a gente pudesse ficar aqui, né, a noite adentro, conversando sobre matemática, seria muito legal, né? Mas o tempo é escasso, muitos aqui dos nossos alunos precisam dormir, tem coisas para fazer, mas realmente eu estou pessoalmente aqui encantado com a sua exposição, estou muito satisfeito com essa noite aqui, aprendendo a alfabetização matemática com você, e tenho certeza que lá nas suas casas, né, os alunos, os seguidores da rede pedagógica também estão muito satisfeitos. E tem muito mais coisa para vir por aí. Professor, então eu queria que você fizesse, por favor, uma conclusão de todo o seu argumento sobre alfabetização matemática, ludicidade e jogos, para que os alunos, até que chegaram depois, aquele seguidor que chegou agora, possam entender melhor a sua proposta. A minha proposta é síntese complexa, tá? Mas vamos tentar fazer alguma síntese. A matemática, ela não está no livro didático. O que está no livro didático é um fragmento de um universo maravilhoso de conhecimento, e esse conhecimento traduz, de alguma forma, toda a capacidade de inteligir do ser humano. A matemática, ela está na natureza, ela está nas artes, está no comércio, está na política, está na religião. Ela envolve ética, ela envolve sentimento. A matemática não é apenas número. A matemática é noção de espaço, de tempo, de causalidade,
de possibilidade, probabilidade, proporcionalidade, etc, etc. A matemática, quando você traz a proposta didática pedagógica de uma aprendizagem de matemática através de jogo, você permite que você trabalhe uma educação que não fragmente esse conhecimento que se dá de forma tão dinâmica e tão interativa. Assim como você não fragmenta a dimensão cognitiva, a dimensão afeto-emocional, a dimensão filosófica, política da aprendizagem matemática. É por isso que nós valorizamos tanto a inserção de jogos e brincadeiras na proposta didática pedagógica da matemática. Mas que a gente quer que, em última instância, as nossas crianças, os nossos jovens venham descobrir que fazer matemática é o grande jogo da vida. Por quê? Porque matemática é resolução de problemas. E na hora que você está jogando, você está efetivamente elaborando o problema e aprendendo a resolver problemas. Portanto, você está matematizando. Muito legal, professor Cristiano. Pessoal, eu estou aqui então encerrando essa live com o professor Cristiano. Muito legal, nós aprendemos bastante com ele aqui. Vamos continuar aprendendo. Há outros cursos do professor Cristiano na plataforma RP-EAD. Inclusive, o professor Cristiano proferiu uma palestra, um curso muito interessante no último seminário da Rede Pedagógica, aqui no Centro de Convenções em Brasília. Foi muito interessante. Este curso está disponível também na plataforma. Ele tem lá um outro curso mais completo ainda. Quem quiser se aprofundar, então, eu convido que navegue lá na plataforma RP-EAD. RP de Rede Pedagógica, EAD de Educação à Distância. O endereço é www.rpead.com.br. Navegue lá nos cursos, você vai ver lá vários cursos de alfabetização matemática do professor Cristiano. E quem não tem dinheiro? Não tem dinheiro, estou apertada, não recebi este mês ainda. Não tem problema, tem curso gratuito lá. É uma coisa interessante da Rede Pedagógica. Eu lembro muito bem que foi esse o argumento que eu usei para convencer o professor Cristiano a entrar no nosso time. Foi o argumento final, né? Isso aqui não é só negócio, isso aqui é muito mais do que negócio. Isso aqui é um projeto, né, a favor da educação brasileira. Não somos capitalistas, nós somos, na verdade, profissionais da educação. E o professor Cristiano é um mestre que nós temos aqui, é um baluarte que nós temos aqui na educação brasileira. Cupom de desconto do curso, professor. Muito obrigado, professor Cristiano. Muito obrigado. E convidamos todos a ver a oferta que nós temos de matemática na alfabetização matemática. Vai ser um prazer encontrá-lo lá. Ok. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, foi um prazer estar com vocês. Prazer nosso. Muito obrigado mesmo aqui por compartilhar tantas experiências, tantos conhecimentos positivos com os professores brasileiros, e não só brasileiros, professores da América do Sul, professores do mundo inteiro que acompanham a Rede Pedagógica. Muito obrigado, professor. Um abraço, boa noite a todos. Parabéns por essa carreira maravilhosa e brilhante. Um abraço. Pessoal, boa noite então aqui, né? Nós damos boa noite para o professor Cristiano, mas vamos aqui só para encerrar a nossa conversa, repetir aqui o que nós falamos mais cedo, que esta caixa aqui, né, a caixa do professor Cristiano, com elementos para praticar esses ensinamentos dele sobre a alfabetização matemática, nós vamos sorteá-la. Tá, o valor dessa caixa aqui é R$290, mas quem está inscrito lá na Semana Rede Pedagógica pode ganhar, vai ser sorteado então. Hoje às 23 horas vai haver o sorteio. Quem não estiver registrado ainda, basta ir em rpead.com.br, se registrar lá na Semana Rede Pedagógica. Um outro caminho, um outro atalho é você entrar no portal Rede Pedagógica, www.redepedagogica.com.br. Há um banner lá da Semana Rede Pedagógica e embaixo tem
um grande botão, registre-se. É só você, então, inscreva-se, inscreva-se. Você clica nesse botão, já cai na página lá no formulário, coloca lá o seu nome, seu e-mail, escolhe uma senha, entra, se registra e você vai estar participando do sorteio, concorrendo aqui a esta caixa maravilhosa. Nós vamos sortear também, amanhã vamos sortear uma bolsa de estudo para o professor, para o curso, né, do professor Cristiano. É um curso que tem um valor, um preço, né, de R$200. Ele vai ser sorteado também entre, não é, os participantes aqui da rede pedagógica. Os preços dos cursos são muito baixos, pessoal, e uma grande novidade também para vocês é que todos os participantes da semana Rede Pedagógica cadastrados vão receber um cupom de 60% de desconto para fazer quaisquer cursos da plataforma, inclusive os cursos do professor Cristiano. Então os cursos já são bem baratos, vão ficar ainda mais baratos ainda. Lembrando de novo, olha, mas eu não tenho dinheiro, pode fazer então os cursos gratuitos, não tem nenhum problema, tá joia? Hoje tem um sorteio dos R$1.200 em cursos também, que é o combo, cara. Pessoal, olha só, nós vamos ter hoje, mais tarde aqui, por volta de 11h59, um sorteio de um combo dos cursos. Nós temos lá um curso chamado, é uma capacitação, que é um conjunto de cursos chamada capacitação, né? Curso de aperfeiçoamento pedagógico, CAP. São vários cursos dentro deste pacote. Vamos sortear hoje também, entre os participantes da Semana Rede Pedagógica, um pacote de curso desses para você fazer gratuitamente. Tá joia? Se você ganhar este curso aí, né, você pode, na verdade, começar esse ano aqui, né, já investindo bastante aí na sua educação, na sua formação, sem ter que gastar nada. Tá joia? Então, olha só, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que estejam aproveitando bastante a Semana Rede Pedagógica. Amanhã a gente volta com o BNCC. Teremos aqui duas professoras muito boas, não é? A Andréia Martinez e a Daniela Lobato. Já bateram um papo aqui conosco ontem. Amanhã elas vêm para dar uma aula magna para nós sobre BNCC. Se você não compreendeu direito ainda a BNCC, aproveite então a aula de amanhã, tá joia? Então, até lá, pessoal. Há conteúdos na plataforma para vocês aproveitando. Façam também as atividades complementares, né? Vai haver material extra também. Aproveitem bastante a Semana Rede Pedagógica, que foi pensada e está sendo produzida para você. Tchau. Boa noite. Até amanhã.